Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Segredos da Prosperidade. Nesse podcast nós estamos abordando as 12 áreas da vida. E no episódio de hoje, eu, Thierry Bier, apresentador desse podcast, vai tratar de uma das principais áreas que todos, quando falamos em prosperidade, remetem a recursos financeiros. Por muitos anos, por muito tempo da minha vida, eu dediquei muito tempo para essa área. Até que eu vi que o ideal é um equilíbrio entre todas as áreas da vida. Então hoje eu trouxe um convidado mais do que especial, ele é meu irmão de sangue, meu irmão da vida, e o convidado que eu trago para vocês é o nosso entrevistado de hoje, Gustavo Bier. Olá a todos, meu nome é Gustavo Bier, treinador empresarial e empresário há 23 anos já nessa área empreendendo junto com o Gutierre. Então ele me conhece e eu conheço ele desde que eu nasci, então tem essa particularidade em sermos irmãos. E é um prazer muito grande estar aqui falando de um tema que a gente viveu aí muito forte, muito intensamente aí desde a nossa adolescência até os dias de hoje. O tema recursos financeiros, quando a gente fala em prosperidade, recursos financeiros é a primeira coisa que as pessoas pensam no dinheiro. Ser próspero é igual a ter dinheiro, né? Mas nessa série de podcasts que a gente está fazendo sobre os segredos da prosperidade, a gente vê que existem outras áreas que a gente tem que dar tanta atenção quanto a área financeira. Eu, por muitos anos, por mais de 20 anos aí da minha vida profissional, eu trabalhei focando na área de recursos financeiros. Até que lá em 2018, fazendo uma das formações que eu tenho de coach, eu me deparei com essa roda da vida, com as 12 áreas, e eu fiz a minha avaliação pessoal de como estava cada área da vida. E eu cheguei à conclusão de que o meu tempo, quase que toda a integralidade do meu dia eu usava trabalhando e que eu não ativava outras áreas da vida. E a partir daquele momento eu percebi que recursos financeiros, que o dinheiro, ele é apenas uma área da vida, e se nós dividirmos as 12 áreas pelo 100% que é o todo, ele daria em torno de 8%. Então eu não poderia colocar toda a energia em 8% da minha vida, né? No que representaria a área dos recursos financeiros. E eu busquei mais equilíbrio. E eu notei que a partir desse equilíbrio das demais áreas, os recursos financeiros vieram de forma mais natural, mais leve. Então é isso que eu quero trazer para vocês, e a gente vai abordar hoje recursos financeiros, não só vamos falar de dinheiro, mas não vamos falar só de dinheiro. Nós vamos falar sobre crenças em relação ao dinheiro e de tudo aquilo que o dinheiro representa em nossas vidas, né? Então, inicialmente eu queria iniciar com o Gustavo, contando um pouquinho da história lá na infância, quais são os primeiros momentos que ele lembra, assim, de que o dinheiro entrou na vida dele. Como é que foi essa tua relação com o dinheiro desde a tua infância lá? Um dos momentos mais marcantes que eu tive com o dinheiro foi uma vez que o pai chegou em casa com uma mala azul marinho, que tinha um adesivo, que tinha um falcão em laranja, amarelo e vermelho. Eu nunca me esqueço disso. Eu abri aquela mala e estava cheia de dinheiro. Mas muito dinheiro tinha lá. Para mim, aquilo ali, a gente estava rico. E eu acabei pegando uma nota daquela, e depois eu fui saber que era a nota que valia mais. Porque eu mostrei para a mãe falou para o pai, e aí eles acabaram deixando eu ficar com esse dinheiro. Então esse é um episódio que eu nunca esqueci com o dinheiro. E depois, sim, claro, tinha os aniversários, que a Dinda, que os tios acabavam dando brinquedo e também dinheiro. E eu me lembro, já ali ainda no primeiro grau do colégio, que eu fazia muitas trocas. Eu trocava selo, trocava revistas, fazia brique de bicicleta. Então tinha toda essa... Tá no nosso sangue, né, essa característica. O nosso bisavô tinha mercado, tinha negócio. Depois nosso avô foi vendedor das ferramentas gerais. O nosso pai representante comercial, sempre trabalhou com vendas. E nós também. Então isso já veio meio natural. E depois a gente entra nesse assunto das crenças, né? O porquê que a gente faz isso desde a infância e depois da sequência nisso. É que são drives instalados. E o que é dinheiro para ti, Gustavo? O que representa dinheiro para ti? Dinheiro para mim é uma energia de troca para realizar sonhos. Para mim é uma coisa muito simples e básica. Ele serve para nós.
No momento que a gente corre atrás do dinheiro, nós somos escravo do dinheiro. No momento que a gente consegue entender que colocar o dinheiro para trabalhar, ele se torna o nosso escravo. E aí as coisas mudam e começa a melhorar essa relação com o dinheiro. A gente tem que, não adianta venerar dinheiro, nada. Ele é apenas um meio de realização de sonhos e a gente tem que buscar conseguir uma certa quantidade para nos dar autonomia. Então vamos começar o programa de hoje, está começando forte aí com vários segredos, com vários drives aí instalados. E eu quero que você que está em casa pegue papel e caneta para anotar quais são os segredos da prosperidade que a gente vai contar para você. Então o Gustavo trouxe aqui já inicialmente alguns segredos. Vê que ele tem, o Gustavo tem alguns drives instalados assim muito fortes e marcantes. Por exemplo, dinheiro é uma energia de troca. Isso já está instalado. Então a partir do momento que você não sabe o que é dinheiro, o dinheiro cai na sua mão e você não sabe o que faz com ele, ou não sabe qual o destino que ele tem e às vezes acaba fazendo bobagem, gastando no que não é preciso. Então, quando tu tem essa consciência que o dinheiro é uma energia de troca e que ele serve para realizar sonhos, então ele passa pela nossa mão como um meio de realizar os nossos projetos, os nossos sonhos. Então, isso estando bem definido, né, isso é um segredo da prosperidade. Ter o que é o drive instalado? É o complete a frase. O que é dinheiro? 3 pontinhos. É uma energia de troca. Então, quando nós temos isso instalado na nossa mente, facilita para que quando o dinheiro chegue, a gente já tem o destino correto nele e já coloca ele para trabalhar para a gente rapidamente, né? Então, isso é algo que a gente aprendeu ao longo da vida, mas a gente não nasceu sabendo, né? Quando eu te perguntei, Gustavo, sobre lá a infância, né? Eu tenho uma lembrança bem marcante que... Como tu já falou, o nosso avô lá, o nosso pai trabalhava com vendas, nossa mãe tinha loja também de confecção. Então, toda a família é empreendedora, né? Então, todo mundo aprendeu a fazer o seu próprio dinheiro. E quando a gente faz o nosso dinheiro, a gente tem autonomia. Nós nos tornamos independentes, né? E eu me lembro quando a gente estava lá veraneando. Hoje o podcast está sendo gravado aqui em Tramandaí. E nós veraneávamos na Ubatuba de Farias. Isso, nós veraneávamos ali na Ubatuba de Farias, que é uma avenida aqui de Tramandaí, e nós alugávamos uma casa, que a gente vinha de Santo Antônio da Patrulha, alugava a casa ali na Ubatuba, era uma casinha de esquina ali, existe até hoje, esses dias eu passei ali na frente, a casa ainda está ali. E na frente dessa casa tinha uma pista, que na época era uma pista de kart. E essa pista de kart, ela funcionou por alguns verões ali e ela ficou inativa. O pessoal do kart não veio mais, mas a pista continuou. E nós tínhamos, o Gustavo tinha um patinete, eu tinha na época se chamava essas motinhos pequenininhas ali, era as Garelli, né? A Grale XT e um Walk Machine. Isso, então a gente tinha esses meios de locomoção que a gente andava na praia ali. E um dia a gente queria... nós queríamos dinheiro lá para ir para o centro, né, para jogar fliperama e comer sorvete lá, isso nós lá com 10 anos, por aí, 8, 10 anos, e nós não tínhamos o dinheiro. E o que a gente fez? A gente foi lá e colocou o nosso patinete e a Garelli para alugar na pista de kart. Então, já uma visão empreendedora desde a infância, né? E o pai lá fazendo a supervisão, né, para ver se estava tudo bem, se ninguém ia se machucar lá, se estava tudo ok. E eu me lembro que a gente ali foi a minha primeira lembrança, assim, de nós como empreendedores, tendo o nosso primeiro negócio próprio, né? E a gente alugando, fazendo aquela locação ali, conseguindo o nosso dinheiro ali para ir para o centro lá e gastar. E eu sempre tive muito presente isso. Antes de terminar o colégio, o ensino básico, ali, o 3º ano do 2º grau, eu já comecei também a ter negócios. Eu vendia serviços de gráfica e carimbo na época. E eu tinha um amigo meu que me ajudava a fazer essas vendas. Então, na época, eu já empreendia e já gerava emprego também com menos de 18 anos. Então, essa visão do empreendedorismo também é algo que vem forte e eu vejo que é uma grande ferramenta que a gente tem para gerar mais recursos, né? Tudo que acontece na nossa infância, nós somos resultados do meio que a gente vive. Então, nós temos toda a carga genética que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, e nós temos a questão do meio que a gente vive. Os exemplos que são nos dados, principalmente quando nós somos zerados, nós nascemos 1 aninho, 2 até os 7 anos, a gente é um computador sem nenhuma informação. Então, a gente acaba repetindo padrões do que a gente vê.
Então até a gente tem que tomar muito cuidado na educação de nossos filhos, porque aquilo que nós fizemos ou fazemos no momento presente, né, vai gerar um padrão de comportamento dele. Então, no momento que a gente começa a analisar isso, as coisas começam a mudar. Principalmente agora, eu estou com a Júlia, de 1 ano e 7 meses, então a gente se preocupa muito em instalar os drives mais adequados para ter esse resultado. E como a nossa família sempre empreendeu, então a gente também acabou indo para esse lado, né? A mãe, eu costumo dizer que a primeira maneira de gestão, o primeiro exemplo de gestão que a gente vê na vida é a nossa mãe em casa. Ela cozinha, então ela tem que gerenciar ali toda a parte da alimentação, ela cuida da limpeza, aí às vezes tem naquela época uma empregada, hoje é secretária do lar, então ela acaba gerenciando uma outra pessoa, nós tem a parte de limpeza da casa, manutenção, aí depois o pai chega com outros cuidados da casa, então ali a gente começa a receber os primeiros drives mentais de gestão. Então, se tu vem de uma família que tem isso por característica, fica mais fácil nessa caminhada tu entender quais são as características de um líder. Caso tu não tenha essas características, depois tu vai ter que aprender. Porque eu vejo que a prosperidade e o caminho financeiro, ele é aprendido. Se tu não aprende ele quando é criança, tu vai aprender ele quando é adolescente, ou talvez tu vai aprender depois estudando, ou numa faculdade, ou em cursos, ou imersões, ou treinamentos. Isso, em qualquer momento da vida, pode ser aprendido e você pode ser próspero financeiramente também em outras áreas. Tudo é questão de conhecimento. Eu tenho falado muito na questão, o nosso logo aqui do Segredos da Prosperidade, ele é um cérebro. Então, tudo passa pela parte mental, tudo passa pela programação mental que nós temos. Então, se a gente tem uma programação mental positiva rumo à prosperidade, nós temos uma vida mais próspera, né? Então, tudo que eu não sei, eu posso aprender, né? Isso é o que fala, por exemplo, o livro Mindset, que é um livro que fala sobre a mentalidade fixa e a mentalidade progressiva. Então, nesse livro aqui fala muito que existem dois tipos de mentalidade. Então, tem a mentalidade fixa, que é aquele que ele sabe o que sabe e não vai aprender mais nada. E ele acha que não pode aprender nada. Então, essa ela fica estagnada, ela não consegue evoluir. E existe a mentalidade de crescimento, onde a gente consegue evoluir, crescer, aprender cada vez mais e expandir a nossa consciência. Então, quando a gente consegue expandir, crescer e evoluir, a gente consegue aprender e pode ser facilmente ensinável, ou a pessoa pode aprender esse caminho da prosperidade, né? Então a gente está trazendo para vocês várias chaves, vários segredos aqui da prosperidade, para que você possa em casa ir anotando esses segredinhos para poder ter uma vida muito mais próspera. Eu costumo dizer, que é um drive que eu recebi do meu pai, existem dois tipos de pessoas. As que anotam e as que esquecem. Então, se você ainda não pegou seu caderninho, seu talãozinho de notas no celular, pegue que aqui vocês vão receber muitas informações. Mindset fixo, eu gosto da síndrome de Gabriela, que é eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Então, é a pessoa que não quer mudar. A progressiva é aquela que quer mudar. E aqui a gente tem aquela velha informação que é uma mente que se submeteu a algo novo, nunca mais volta ao seu estado original. Então ela acaba tendo informações, depois que tu já sabe, não tem como tu dessaber aquilo. Tu vai, a partir de que tu tem aquela informação, tu vai começar a conviver com aquela informação, você gostando ou não. E quando te tira da zona de conforto, isso é bom. Porque algo está acontecendo internamente e talvez algum conhecimento ou alguma evolução você vai ter. Com certeza. Eu vejo não só a área da recursos financeiros, mas todas as áreas, a gente tem uma base de crenças. E essa base de crenças é o que vai nos permitir evoluir ou não naquela área da vida. Então, eu estava fazendo algumas pesquisas aí para o nosso podcast e eu tenho, de uma das formações que eu fiz em inteligência financeira, um mapeamento de crenças. E eu tenho algumas crenças que eu vou ler para vocês aqui para a gente pensar se você tem ou não essa crença, para ver se você tem uma mente que ela está mais moldada, digamos, para a escassez, né? Ou se ela está mais moldada para a abundância, né?
Então, por exemplo, o dinheiro é a razão de todo mal. Quando a gente pensa que o dinheiro é a razão de todo mal, eu não quero, de forma consciente ou inconsciente, eu não quero ter dinheiro. Porque se eu vou trazer o mal para dentro da minha casa, para dentro da minha família, então eu não quero dinheiro. Então, se você tem essa crença, essa é uma crença que limita você a ter recursos financeiros, né? É mais digno ser pobre do que rico. Então, é outra crença que vai nos afastando do dinheiro, dos recursos financeiros. Os ricos são desonestos. Então, quando eu penso que o rico é desonesto e eu não quero ser desonesto, portanto, eu não quero ser rico, né? Então, são crenças que a gente que a gente pode ter recebido lá dos nossos pais, dos nossos avós, e que se a gente continua acreditando nisso, se a gente não desconstruir essa crença e ressignificar isso, a gente vai continuar trabalhando, e a gente não chega a lugar nenhum, porque a nossa crença não permite que a gente tenha esses recursos, né? Ter dinheiro me fará sentir menos espiritual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A espiritualidade faz parte do todo. Nós somos seres espirituais, né, que temos uma mentalidade e temos um corpo físico para viver essa experiência terrena. Então, quando a gente entende e instala esses drives, a gente consegue ser muito mais prósperos, né? Então, ficar rico é uma questão de sorte ou destino. Quando a gente acha que é questão de sorte, a gente não faz nada esperando a sorte bater na nossa porta, né? E a sorte, ela nunca vai nos bater na nossa porta, ela sempre vai nos pegar em movimento. Se a gente tem movimento, se a gente está fazendo, se a gente está trabalhando, se a gente está colocando energia em algum projeto, a oportunidade vai aparecer e a gente estando preparado, isso a gente chama de sorte, né? Eu me lembro aquele episódio que quando uma criança chega em casa e aí tá jantando com seus pais e acontece um assunto, falam sobre dinheiro na mesa e aquele pai diz para aquele filho, de aproximadamente 9 ou 10 anos, diz que é melhor ser um pobre honesto do que um rico desonesto. E não explica para o seu filho que existe pobre honesto e pobre desonesto, rico honesto e rico desonesto. A honestidade não tem a ver com dinheiro, e sim com a questão de caráter, de postura e de aprendizado. E essa criança cresce, começa a evoluir na vida, começa a ganhar dinheiro, e por causa desse drive mental que foi instalado, ela arruma alguma maneira inconscientemente de perder esse dinheiro porque ele não quer ser desonesto e desonrar a sua família. Então, todos esses drives que a gente está falando aqui têm a ver com o inconsciente. São padrões automáticos que nós usamos no nosso dia a dia. Quando cai uma informação, o nosso cérebro automaticamente faz a mesma caminhada de lógica e raciocínio, porque a gente sempre busca o caminho mais fácil, que a gente já sabe. Então, essas crenças que ficam no nosso inconsciente é que vai gerar as nossas ações. Então, muitas vezes a gente pode tomar ações sem saber o porquê, não tendo o resultado que a gente quer, por causa de um drive que foi instalado lá quando tinha 7, 8, 10, 15 anos. Então, isso tem que cuidar muito também nessa parte, porque esses drives eles são instalados desde o momento zero da vida. Quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue se desencilhar desses drives. Mas às vezes vai doer muito ou vai custar muito caro. Então, quanto antes você começar a identificar esses drives e começar a ter essa mudança, essa percepção de mudança, isso aí você acaba sendo próspero mais rápido, em todas as áreas. Como é que funciona a questão das crenças? O Gustavo tocou num ponto muito importante. Com base nas nossas crenças, nós tomamos decisões e fazemos ações. E com base nessas ações, nós temos resultados. Então, a partir do momento que a gente muda a crença, que a gente estabelece uma nova crença positiva em relação ao dinheiro, a gente vai começar a tomar novas decisões e essas decisões vão gerar resultados. E daí vai mudar o resultado, porque você mudou a crença. Então, não adianta a gente querer um resultado diferente com base na mesma crença que eu tinha. Se eu faço a mesma coisa sempre, eu não vou obter um resultado diferente. Então, as pessoas passam uma vida inteira fazendo as mesmas coisas e querem obter um outro resultado. Isso não vai acontecer, né? Então, quando a gente toma consciência que eu preciso mudar lá na base, lá na fonte,
os meus drives mentais, as minhas crenças, fortalecendo elas e tornando elas crenças positivas e favoráveis para que eu ganhe dinheiro e mantenha esse patrimônio, se eu não mudar na base, eu não vou mudar o resultado. A diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa que não é rica é o modelo mental dela, é a maneira que ela pensa. Então, as pessoas são iguais por fora, mas por dentro, a maneira que elas pensam e os drives que elas têm instalados, os segredos da prosperidade que elas sabem e que os outros não sabem, é o que faz a diferença nessa jornada de prosperidade, né? Com certeza. A gente tem que entender quais são esses grandes fatores limitantes que nós temos para poder se desencilhar disso. Eu trago aqui aquele livro que é fantástico, é A Corrida dos Ratos, que a gente acorda todos os dias, trabalha, ganha dinheiro, paga as contas e volta a trabalhar. Então, no momento que a gente, e querendo ou não, já trazendo aqui essa informação, a escola, ela é um exemplo de como preparar pessoas para a indústria. Porque é um líder, todo mundo obedece, tem o sinal do recreio, assim como a fábrica. Então, o que acontece? Nós somos educados para sermos trabalhadores. E a gente sabe que sempre que a gente está no operacional, a gente não vai conseguir ganhar recurso financeiro para ter a vida próspera que a gente deseja. Claro, existem vários níveis de prosperidade. Daqui a pouco, prosperidade para mim é ter tudo o que tu deseja. Se a tua prosperidade, da onde tu vem, para ti faz sentido ter algumas coisas específicas que não custam tanto, daqui a pouco tu vai ser próspero com pouco. Mas se você quer dar condições melhores para a tua família, eu acredito que você vai precisar sair dessa base de sobrevivência. Porque nós temos vários níveis. O primeiro dele é a sobrevivência, que é o que acontece geralmente quando a gente inicia o trabalho. A gente não tem carro, não tem casa, não tem nada, e a gente começa a trabalhar, começa pagando uma prestação para ter seu carro, sua moto, até para influenciar no seu trabalho, se você usa ele, ou deslocar para o trabalho, e depois com o tempo tu vai focando aí nessas coisas básicas, que é a sua casa, ter um lugar mais confortável, colocar o filho numa escola um pouco melhor, daqui a pouco ter um plano de saúde, que é o básico para tu iniciar uma prosperidade aí, que eu acredito satisfatória. As pessoas me perguntam muitas vezes, mas Gutierre, como é que eu faço para, até hoje, quando eu fiz a pergunta, o que você quer ver ou escutar no podcast, né? E me falaram, eu queria saber como é que eu faço para administrar o meu dinheiro, né? Primeiro que a gente tem que, o ideal sempre, eu gosto de focar no aumento da receita, sempre procurar ganhar mais, né? Então eu não gosto, por mais que a gente tenha que fazer uma planilha, olhar todo o quanto que a gente gasta por mês, onde está indo o dinheiro, dar uma revisada, isso é bom fazer, sei lá, a cada 3 meses, 6 meses, a gente está revisando essa planilha para ver onde a gente pode mexer. Mas eu vejo que a nossa energia ela não pode estar focado em reduzir apenas despesa, porque ele vai reduzir pouco. A gente tem que botar a maior parte da nossa energia para aumentar a receita, né? Então, às vezes, a gente não vai conseguir aumentar essa receita só no trabalho que a gente tem, digamos, no salário que eu recebo na minha empresa, né? Eu poderia aumentar essa receita com premiações, de repente com comissões, ou eu posso aumentar essa receita empreendendo e fazendo tendo um trabalho extra, de repente, ou um segundo trabalho, ou até mesmo uma empresa, iniciar um negócio para que a família, de repente, toque esse negócio. Então, eu vejo assim, aumentando a receita, a gente consegue, tendo uma despesa baixa e com uma receita maior, a gente faz sobrar mais. E daí, quando a gente faz sobrar mais, que a gente está nesse nível de conseguir fazer sobrar, daí a gente começa a fazer os investimentos. O que eu vejo na questão do investimento? Que para mim, na minha vida, eu percebi isso nos últimos anos, para mim sempre acontece, os recursos financeiros chegam até mim a partir do momento que eu tenho um projeto. Então, se eu não sei o que fazer com o dinheiro, se eu não tenho um projeto para aquele valor, às vezes ele leva um pouquinho mais de tempo para vir. Se eu sei o que eu preciso, que eu vou fazer com aquele valor, ele vem mais rápido. Então, quando eu tenho um projeto de vida, né? Olha, eu quero trocar de carro, eu quero comprar a minha casa, eu quero que eu tenho algo maior que eu quero realizar, esse projeto
ele vem acompanhado do recurso. O recurso logo em seguida ele aparece para que eu possa executar. Então, uma dica, às vezes o pessoal diz, mas eu não vou fazer projetos porque eu não tenho dinheiro. Aí que você se engana. Você tem que ter o projeto, planeja, idealiza o seu sonho e que o dinheiro é a consequência. Ele vem depois na esteira. Eu gosto muito, desde os 18 anos eu faço isso, é o painel dos sonhos. Eu aprendi com o Laire Ribeiro, numa das palestras, com 18, 19 anos, que é muito simples. E eu trago para vocês como realizar qualquer sonho. Primeira coisa, primeira fase da realização de um sonho. Identificar qual é o sonho que você deseja. Eu quero um carro. Ok, qual é o carro? Qual é a marca desse carro? Qual é o ano? Como é que é a roda dele? Como é que são os estofados? Vai lá, busca uma imagem na internet. Como é que é a casa que tu quer? É de um quarto, 2, 3, é apartamento, é casa? Onde é que é localizado? Tem vaga para garagem? Não tem? Como é que é o rodapé? Tudo. Depois eu quero me formar. E formar em quê? Acha uma imagem que simbolize aquilo ali. Então você começa a fazer uma lista de sonhos, especifica ao máximo esse sonho, depois encontra uma imagem e depois você vai fazer o caminho de ir atrás desse sonho. Uma das coisas é conversar com outras pessoas que podem lhe ajudar a realizar esse sonho. Não sair falando para qualquer um, mas para pessoas que façam sentido isso. Eu me lembro de uma das formações que teve lá no PC, que um rapaz lá, todo mundo falando dos seus sonhos, sonhos grandes e tudo mais, e ele tinha um desejo de ir viajar para Machu Picchu. Só que era um sonho muito simples, no meio de tantos sonhos importantes, né? E ele se sentiu pequeno com aquilo. Mas aí o treinador na época disse o seguinte, não, eu quero fazer o exercício contigo, qual é o teu sonho? Aí eu quero ir para Machu Picchu. Por quê? Porque o meu pai teve um momento muito especial lá em Machu Picchu com a minha mãe. Então ele trouxe toda uma carga emocional aquilo ali. E ele contou essa história para todas as pessoas que estavam fazendo parte daquele treinamento. No final da história que ele contou, uma pessoa levantou a mão e disse, eu tenho agência de viagens e eu vou te dar a passagem de ônibus para lá. E aí outro já na emoção veio, eu vou te dar o colchonete, eu vou te dar a mochila. Resumindo, ele realizou o sonho sem ter R$1. Então você contar os seus sonhos para pessoas que vão lhe auxiliar é fundamental. E se você contar para alguém que dê risada, faz parte. Eu me lembro que quando eu estava tirando a minha carteira de motorista, ali em Santo Antônio, e eu já andava de bicicleta. Hoje é muito normal as pessoas andarem 30, 40, 300 quilômetros, Audax, um monte de coisa. Mas há 23 anos atrás, não era tão normal. E eu já ia de Santo Antônio Osório, Santo Antônio Tramandaí, participei de algumas etapas do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike e tudo mais. E eu comentei, naquele momento que eu estava tirando a carteira, que eu ia ir para Torres. Torres dá em torno de 90, 100 e poucos quilômetros de Santo Antônio. E deram risada na minha cara. Então, assim, às vezes tem pessoas que não estão preparados para o seu sonho. E tá tudo bem. Deixa eles com o sonho deles e você vai atrás dos seus sonhos. Não é porque alguém riu ou não que isso vai mudar. Isso aí tem que te dar mais força para tu seguir e ir além. Com certeza. Essa questão das pessoas não se importarem ou rirem do seu sonho, eu vejo assim, eu sempre gosto de ir na contramão do fluxo, né? Então, às vezes as pessoas estão dizendo assim, mas agora o momento é de crise. Bom, se é de crise, vamos acelerar, porque eu preciso ver as oportunidades que estão acontecendo agora. E se está difícil, eu tenho que trabalhar mais. Então, eu tenho que aproveitar esse momento de crise. Então, eu sempre fui na contramão. E eu sempre vi esses momentos que as pessoas não acreditam, às vezes, nos nossos sonhos, naquilo que a gente conta, como um incentivo. Então se tu tá dizendo que não vai dar certo, agora sim é que eu vou fazer dar certo, né? Então isso tem que servir como motivação e não como algo que vai te desestimular a não realizar o teu sonho, né? E o sonho é algo que nos movimenta, que nos move, né? Então eu vejo que sonho é o que faz a gente correr atrás e trabalhar todos os dias, né? Fala assim. Eu me lembrei daquela vez, eu estava na agência, eu fui tomar um cafezinho. Eu tive um carro, tinha um Gol bolinha,
e eu tinha trocado por um Astra. Trabalhei quase 4 anos para juntar dinheiro e trocar o Gol pelo Astra. E até eu tive uma rotação de ombro porque o Gol, ele rasgou o banco e eu ficava com as costas no ferro. E eu estava economizando para comprar o carro melhor, então aquilo ali eu acabava não escorando as costas. Depois eu tive que investir bastante para resolver isso aí. E aí eu já tinha comprado aquele Astra, estava muito bacana, e eu fui lá e vi o Vectra Elite 2.4, todo de madeira, eu tinha 20 e poucos anos, e a gente tinha uma empresa naquela época. E eu liguei para ti e perguntei, Gutierrez, o que tu acha desse carro? Aí tu disse assim, o que tu quer a minha opinião se tu já comprou? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu não estou muito preocupado com o que os outros vão pensar ou não. Eu vou lá e faço. Até a gente tem outros empreendimentos, e eu estava lá no empreendimento que a gente tem de turismo, lá que a gente está desenvolvendo um sítio com cachoeira e tudo mais, que algumas pessoas foram lá e eu andei com algumas pessoas que me mostraram algo que eu não tinha visto, e eu, em certo momento, eu acabei olhando e pesquisei sobre helicóptero. E aí eu comentei com 3 pessoas sobre helicóptero. Só que do jeito que eu comento algumas coisas, as pessoas perguntam, Tati, e quando é que nós vamos comprar? Então, talvez você, por muitas vezes, as pessoas podem dar risada de ti, brincar e até mesmo duvidar. Mas depois que tu começar a entregar resultado, ninguém mais vai duvidar de ti. Se tu disser que tu vai para a Lua, já tem gente indo. Já tem gente que não é a NASA que está botando lá satélite e tudo mais. Musk, por aí vai. Então eu acho que nós não temos mais limite para os nossos sonhos. No momento que tu define e tu vai atrás, tu só tem que encontrar as pessoas certas para te ajudar a realizar. Esse é o foco. Bom, então você que está em casa, seguiu a dica do Gustavo aqui também, pegou papel e caneta. Um dos segredos da prosperidade é ação. A gente tem que colocar em prática os projetos. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Testa para ver se vai funcionar. Funcionou? Ação, acelera, faz, porque a partir do momento que tu colocar em prática algo pequeno e tu conseguir realizar, isso gera confiança para realizar sonhos maiores. Então ninguém vai sair do zero para realizar, antes de comprar o carro, vai comprar o helicóptero. Não, é uma caminhada. Tu vai comprar bicicleta, depois vai comprar moto, depois vai comprar o carro, daí vai comprar o carro melhor, e daí tu vai evoluindo, criando confiança para poder realizar sonhos maiores. Então um dos grandes segredos da prosperidade aí é ação, fazer, realizar, colocar a mão na massa, porque se não tiver ação, as coisas não vão sair do papel. E ninguém vai fazer por você. Você que tem que fazer tudo o que você deseja. Então o sonho passa pela ação. Pensar o que você quer, Gustavo falou do painel dos sonhos, planejar aquilo que você quer, agir para poder realizar esse sonho, e depois no final você vai agradecer a tudo que aconteceu, exatamente como aconteceu, tudo de bom e tudo que você aprendeu nesse projeto que você investiu. Então esse é um caminho aí da prosperidade para que você possa realizar os seus sonhos. Tem 2 situações que eu acho muito interessante. Primeiro, faz 3 anos que eu não erro mais. Talvez você em casa ainda erre, mas eu vou ser bem sincero, eu não erro mais. Ou eu acerto, eu aprendo algo como não fazer. Então no momento que a gente tem drives mentais assim, não existe erro. Tu aprendeu algo que não deve nunca mais fazer. Porque se a gente fica se flagelando, chicoteando porque eu errei, porque isso, porque aquilo, a tua vida vai tornar um inferno. Então assim, deu errado, tu não errou. Tu aprendeu algo como não fazer. E outra, a ação é fundamental. Mas depois aí dos meus 40 anos eu vejo que o planejamento, às vezes a gente pode ficar um pouco mais no planejamento, gastar um pouco mais de energia, tempo e pesquisa no planejamento do que sair fazendo as coisas. Geralmente quando a gente é mais novo, a gente é porra louca, sai fazendo de qualquer maneira. Mas com a maturidade a gente começa a ver, opa, quem sabe eu planejo, organizo, vejo as possibilidades de dar certo, o que eu posso aprender com isso e qual o caminho que eu posso trilhar a partir dessas informações que eu tenho. E se eu ainda não tenho, hoje em dia, qualquer informação que você quiser, ou está na internet, ou está com alguém que você pode comprar essa informação. Então, dificilmente existe uma informação que alguém já não saiba, que você precisa para chegar onde você quer.
Porque a diferença de onde você está para onde você quer chegar está no conhecimento. No momento que tu tem a informação adequada para encaixar ali onde precisa, tu vai conseguir chegar no teu sonho, no teu objetivo e na tua prosperidade. O Gustavo falou muito bem na questão das pessoas que têm as informações. E quando a gente se conecta com pessoas que têm as informações que a gente precisa, isso se chama networking. Quando a gente tem pessoas próximas que a gente pode beber dessa fonte, né? Ou às vezes a gente pensa em proximidade como a gente está aqui um na frente do outro. Mas a proximidade ela pode ser através de um livro. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho um livro aqui, Napoleão Hill. Eu não estou frente a frente com ele, mas eu sei que ele pensa através de um livro. Eu sei o que ele pensa através de um filme. Então, muitas vezes a gente fica esperando esse conhecimento. Ah, mas eu não tenho conhecimento, eu não sei. Busca informação. Leia um livro, assista um filme, assista uma série. Depois que eu mudei a minha maneira de olhar filme e ler livro, no meu dia a dia, de um modo geral, tudo que eu faço, eu busco aprender alguma coisa. Eu tenho que estar sempre aprendendo algo novo. Então eu tenho que tirar lição de tudo. Aconteceu algo, o que eu aprendi com isso? Qual foi a lição? Então isso muda o jogo. A gente acaba aprendendo a todo momento. Então esse aprendizado contínuo nos faz acelerar e é um dos segredos da prosperidade. Muito bem colocado. Quando a gente tem clareza no que a gente quer, a gente precisa ter o conhecimento. E às vezes nós não temos esse conhecimento e ele está muito próximo de nós. E eu gosto muito da questão da intencionalidade. Então sempre que tu for chegar em alguém, não se preocupe, isso não eu não estou, de certa maneira, só querendo essa informação. Eu estou dizendo que eu estou em busca dessa informação. Se essa pessoa pode me ajudar, ela pode me ajudar. Mas se ela não pode, daqui a pouco ela vai me indicar quem pode. Então, graças a Deus a gente tem um network muito bacana. Quando a gente precisa de algo, indiferente de qualquer área, nos últimos anos aí a gente precisou, 1, 2 ligações a gente acaba conseguindo a informação que a gente deseja, né? Então, ser intencional em tudo. Você vai ir para um churrasco de amigos, entenda o porquê que tu está indo lá. Qual é a intenção de ir lá? Me divertir, comer uma boa carne, tomar um chopp. Qual é a intenção de tu estar lá? Qual é a intenção de sair com a sua esposa para um jantar? Qual é a intenção de conversar com um amigo? Qual é a intenção? Eu preciso de algo, eu vou atrás disso. Fica muito mais fácil a vida e objetiva quando tu tem as intenções certas, as pessoas acabam te ajudando. Agora, quando tu fica andando em volta do rabo, ninguém te ajuda, porque nem tu sabe o que tu quer. Então, ter clareza no que quer e dizer para as pessoas o que você deseja, só vai facilitar com que tu alcance o teu objetivo. Isso passa também pelo autoconhecimento. A gente estava conversando no outro podcast com a Joana e a gente falou muito sobre autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe quem a gente é, onde a gente está, da onde a gente veio, para onde a gente quer ir, isso facilita o processo, facilita a caminhada. Então, ter intencionalidade nas relações, saber o que nós desejamos, onde a gente quer chegar, isso facilita muito a jornada. Então, um dos segredos da prosperidade é essa clareza na caminhada, né? Onde a gente quer estar amanhã ou no futuro, né? Então, intencionalidade. Quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, você pode ir para um caminho que não é nada agradável, mas tem a ver com as suas escolhas e tem a ver com o seu modus operandi, o seu mindset, a sua maneira de pensar, os drives que foram instalados. Então, é isso que a gente tem que pensar. Focar, se você ainda não tem tanta clareza, comece a colocar no papel. Eu gosto muito do exercício do não. O não ele só serve como excludente. Eu não sei o que eu quero. Então tu começa a te perguntar. Tu quer ter doença? Não. Então o que tu quer ter? Eu quero ter saúde. Tu quer ser pobre? Não. Então o que tu quer ser? Então eu quero ser rico. Tu quer um carro velho? Não. Eu quero um carro do ano. E aí tu começa a fazer esse exercício quando tu não sabe o que tu quer, tu sempre joga possibilidades do nível onde tu está um pouco abaixo. E aí tu vai ver, opa, isso aqui não me serve mais. E aí que a gente tem que entender. Existem níveis mentais que fazem com que a gente alcance e chegue onde a gente está. Eu gosto de trazer aqui, e o Gutierrez é expert nisso, na questão da gratidão, que eu aprendi há pouco tempo atrás, o real significado para mim da gratidão.
muitas pessoas utilizam a gratidão para tudo. Alguém fez alguma coisa, gratidão, gratidão, virou um pouco modinha. O que eu entendi? A gratidão, ela serve para tudo que tu ainda não tem. Então, minha oração começa: a ti rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Gratidão pela minha saúde, que é o que eu sempre quero ter. Pela minha família unida, que eu sempre quero ter isso. Se eu estou com alguma questão de dívida, por essa dívida já ter sido paga. Então, tudo que eu quero e eu ainda não tenho, eu coloco a gratidão como referência. Tudo que eu já tenho e eu já recebi é obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela família que eu tenho, obrigado pelos bens que eu tenho, obrigado pelos amigos. Então, no momento que existem vibrações entre o obrigado e a gratidão. E para mim, depois que eu comecei a usar isso, foi questão de 15 dias resolveu uma questão que estava há mais de 12 anos travada. Então, é algo muito poderoso. O nível de vibracional que tu quer estar, tu vai projetando para tu chegar nele, mesmo que tu não esteja, mas tu vai focando e vai indo nesse nível, né? A gratidão se torna uma antecipação do futuro. Eu estou trazendo o futuro para o presente. Então, eu estou agradecendo por algo que ainda não aconteceu. Então, quando a gente agradece por algo que não aconteceu ainda, isso é poderosíssimo, porque nos aproxima muito do objetivo, né? Então, a gratidão acaba sendo um dos segredos da prosperidade. Então, se você é grato, se você está todos os dias agradecendo pela sua vida, pelo alimento que você tem, pela sua família, pelo seu trabalho, pelas relações, pelas suas amizades, pela conexão com Deus, isso vai lhe aproximar cada vez mais, né? Então, agradecer te aproxima do objetivo e antecipa o futuro. Eu queria fazer um teste com você aí, para que você veja em qual dessas situações você se encontra. Se você está na escassez, na abundância ou no transbordo. E eu vou explicar um pouquinho e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas três etapas aí que a gente pode se encontrar. A escassez é aquele momento em que eu não tenho nem para mim, nem para minha família, eu não tenho nada, eu sou completamente escasso, eu tô seco aqui e não tenho nada, né? Então, escassez é esse estágio. A abundância já é quando eu tenho para mim e tenho para os meus, para minha família, para quem está próximo de mim. E o transbordo é quando eu tenho para mim, tenho para os que estão próximos e tenho para todo mundo. Então eu transbordo, é quando enche o copo e isso derrama, transborda, seja recursos financeiros, seja conhecimento, seja o que for. Então, nós aqui hoje, nós estamos aqui transbordando conhecimento para você. Então, esse é o nível que a gente está trabalhando hoje, o nível de transbordo. Então, perceba, você em casa, se você está nesse momento de escassez, de que eu não tenho para mim, não tenho para ninguém, tá ruim a coisa aqui. Ou se você tem para você, tem para sua família, se as coisas estão tudo dentro de uma normalidade que você tem o suficiente para vocês viverem. E o próximo passo seria começar a transbordar na vida das pessoas, né? Eu gosto muito daquela imagem representando isso, né? A escassez. Imagine uma caixa d'água com uma torneira bem embaixo ali na caixa d'água. E você abre aquela torneira. Então, por mais que caia água dentro da caixa, a torneira que está lá embaixo começa a vazar, que é o dinheiro que entra, que tu paga as contas. Quando tu fecha aquela torneira, a caixa começa a encher. E aí daqui a pouco tu tem aquela água, aquela energia, o dinheiro para ti e para os teus. E quando a caixa d'água vaza, transborda, e aí eu me lembro quando a gente era criança, e quando começava a ouvir o barulho da água, um gritava, desliga a caixa d'água, porque não tinha tanta boia, não tinha muita coisa naquela época e a caixa transbordava, porque vinha água do poço e tudo mais. Então ali é o transbordo, quando a gente entrega mais. E hoje, o que é o transbordo para mim, principalmente nessa área do conhecimento? Quando tu aprende algo e tu passa adiante, tu aprende 2 vezes. Então tu já se beneficia com isso. E outras pessoas acabam se beneficiando. A grande questão é que às vezes as pessoas não entendem que existem muito conteúdo gratuito, mas
custa muito caro, até mesmo esse conteúdo gratuito que a gente está fazendo aqui. Porque todas as formações, eu fiz 12 formações, coach, master coach, hipnose, constelação familiar, organizacional, gestão, RH, contratação e por aí vai. Se você soma tudo isso aí dá em torno aí de umas 4 a 5 faculdades em termos de valor. Se tu comparar uma faculdade de administração, de direito ou qualquer coisa assim. E aí tu convive com pessoas do IBC, José Roberto Marques, Marcos Marques, do Acelerador, Tony Robbins, Wendel Carvalho, professor Martins, e aí a gente faz uma sequência aqui de treinadores que a gente já viveu, já conviveu e já absorveu essas informações. E agora a gente está transbordando. E o mais bacana disso é que às vezes uma frase aqui nesse podcast ou qualquer outro meio que você recebeu, às vezes um corte na internet muda o seu dia. Eu já vivenciei questões tuas, da Joana, algumas minhas também, de a pessoa dizer assim, tchê, parece que tá falando comigo. Sabe? A pessoa falou ali, pegou um corte, ela disse, é comigo isso que eu tô falando. Por isso, porque a ideia aqui é entregar um conteúdo para você que está aí escutando e nos vendo, que vai fazer sentido para você e que você consiga aplicar. Esse conteúdo ele é sempre interessante de ser aplicável. Então, quando a gente fala em painel dos sonhos, em escassez, abundância, transbordo e todos os conteúdos que a gente está falando, a gente às vezes acaba trazendo um pouquinho a parte didática, uma parte mais professoral de como pode ser colocado no seu dia a dia aquilo ali na prática. Falando agora, o Gustavo estava falando sobre o impacto que o nosso trabalho, que a gente posta nas redes sociais causa na vida das pessoas. Às vezes a gente não imagina, às vezes a gente fica olhando ali se curtiu, se não curtiu, se aumentou seguidores, se não aumentou seguidores, mas esse é apenas uma fonte de dados, de informações. Outra fonte importante são os feedbacks das pessoas. Esses dias eu fiz uma postagem até sobre uma vez que eu estava passando lá por Santo Antônio, até na época que a mãe estava doente. E daí a mãe tava com câncer, foi um ano todo, a gente passou de janeiro até início de outubro ali, vivendo essa experiência do câncer e todo esse momento que a gente viveu familiar ali. E eu passei lá numa sexta-feira, e naquela sexta-feira a mãe estava deitada, estava descansando ali, ela tinha feito quimioterapia há pouco tempo, então sempre tem um processo de que fica abalado, cansado, enjoado e tal. E ela estava deitada e ela me ofereceu um café, que ela sempre que a gente passava lá, ela oferecia um café para a gente tomar um café com ela lá. E naquele dia, naquela sexta-feira, eu disse que eu não queria o café porque ela estava cansada, ela estava doente ali. Eu disse, não precisa, mãe, não faz o café, não precisa que eu já estou indo e tal, eu passo aí amanhã, a gente conversa e tal. E eu não tomei aquele café com ela. E na segunda-feira ela foi para o hospital para fazer mais uma sessão de quimioterapia e ela não estava bem, ela ficou internada e depois ela não voltou mais, ela acabou falecendo e aquele café eu não tomei. Eu não tomei aquele café com ela. E quando eu falei isso na internet, a mensagem é: viva o dia de hoje como se fosse o último dia. Faça o que você tem que fazer no dia de hoje, porque amanhã pode não dar mais tempo, né? E quando eu postei essa mensagem na rede social, teve uma das pessoas que eu fiquei sabendo isso depois, né? Que ela viu a mensagem e ela correu 10 quilômetros de Tramandaí até o Imbé, foi correndo até a casa da mãe dele para tomar o café com a mãe dele. Então, quando a gente causa esse tipo de impacto na vida das pessoas, quando a gente consegue transformar o dia da pessoa, a percepção dela, ela começa a ver o mundo de uma maneira diferente, isso é que é o pagamento pelo nosso trabalho. Eu ganhei o dia quando eu tive aquele resultado daquela postagem, e a pessoa disse, não, eu fui lá e tomei aquele café com a minha mãe. Então, isso faz toda a diferença no nosso dia, na nossa vida. Então, quando a gente vem aqui e passa esses segredos da prosperidade para você, é porque a gente tem uma intenção de mudar a sua vida, de uma forma, por menor que seja, causar algum impacto. Que você pelo menos pare para pensar o que está acontecendo, por que não está prosperando, por que eu não estou tendo resultados.
Então, essa série de podcasts que a gente vem trazendo aqui é para uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos, para que você possa ter mais resultado, assim como a gente teve e tem até hoje. Então, é um momento que a gente tem de reflexão aqui e que é importantíssimo para a gente poder evoluir nós como pessoas e ajudar você também a evoluir. Isso aí me remeteu agora a esse ano de 2024, que a gente montou a empresa, né, de treinamentos, o Poder da Gestão Moderna, que o foco é mudar vidas de empresários, né, de eles terem mais autonomia, saírem da escravidão moderna. O que é uma escravidão moderna? Escravidão moderna é você não conseguir tirar férias, é você trabalhar de 12, 16, 18 horas por dia, é você estar no operacional direto, fazendo pagamento, vendendo, indo no contador e tudo mais. Você não ter tempo para ver o seu filho crescer, para estar com a sua família. Às vezes, muitos empresários são solteiros ou separados, porque não conseguiram dar atenção às outras áreas da vida. E a nossa empresa de treinamento, ela acaba trazendo isso, né? Uma autonomia, uma realização de sonhos, de prosperidade no seu negócio. E você fica tão próspero no seu negócio que você transborda para todos os seus colaboradores, para os seus clientes, e aí tu consegue até realizar mais sonhos, né? A gente tem vários exemplos aí do treinamento que a gente deu em maio, né, o Poder de Gestão Moderna, que a média dos participantes, o crescimento é de 64%. Então, teve empresário que comprou apartamento na Serra, que trocou de carro, que abriu mais uma unidade. Isso a gente está falando de maio até outubro. Então, quando a gente encara essas informações, pega esses drives, instala em nossa vida, a coisa muda. Com certeza. A gente, essas áreas da vida que eu tenho abordado aqui, uma por episódio, uma por programa, isso tudo está dentro do treinamento Poder da Gestão Moderna. Esse treinamento Poder da Gestão Moderna é um treinamento empresarial. Ele vai acontecer a sua segunda edição agora nos dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro, em Canela. Então, você que é empresário, que ainda está em dúvidas, assim, o meu faturamento está baixo, está caindo, eu não sei o que fazer, será que eu participo do Poder da Gestão Moderna ou não? Participe, porque essa é uma grande oportunidade que está surgindo para você nesse momento, e se essa mensagem chegou até você agora, é porque é para que você prospere ainda mais e ainda esse ano. Muitos empresários ficam aguardando, não, mas eu acho que o ano que vem, eu acho que daqui a 6 meses, eu acho que eu ainda não estou pronto, que eu ainda não estou preparado. E isso é a prosperidade que a gente queria que batesse na nossa porta. A oportunidade está vindo. Se a gente não aproveitar, se a gente não tiver em movimento para encontrar essa oportunidade, a gente vai deixar a oportunidade passar e a gente não vai prosperar. Então, o caminho da prosperidade, ele passa por aproveitar as oportunidades que batem à nossa porta. Então, essa é uma grande oportunidade. O Poder de Gestão Moderna, a gente já vem dando treinamentos em company há alguns anos, os resultados são incríveis. E graças a Deus, na nossa primeira edição, nós tivemos uma avaliação dos participantes e uma nota de 9,7. Então, foi incrível a nota, a experiência e os resultados dos empresários que estão tendo. Ali a gente aborda vários pilares. Um deles é performance pessoal, que aí entra a parte do Gutierrez, né, na rota da vida, da prosperidade. Depois nós temos toda a parte de cultura organizacional, missão, por que você abre a porta do seu negócio todos os dias, a visão, onde você quer estar, o planejamento, onde você quer estar daqui a 3, 4 ou 5 anos, quais são os valores do seu negócio, o que vai nortear o seu negócio. Valor não é inegociável, tudo que for contra valores você precisa desligar. A gente consegue dizer sempre, para todo veneno tem um antídoto. Então nós temos os inegociáveis. Quando você tem fofoca no seu negócio, roubo, discussão, desrespeito, nós trazemos uma solução para que aquilo não aconteça mais dentro do negócio. E também toda a parte de organograma. Quem faz o quê? Quais são todos os papéis que existem no seu negócio e quantos papéis você está ocupando agora. Talvez você hoje é o comprador, é o financeiro, é o administrativo, em alguns momentos o caixa da empresa, é o vendedor, é o cara que resolve as pendências e você fica no operacional. E quando você está na operação, você vale a operação.
Então, se você está fazendo algo que alguém poderia estar fazendo por um salário, 2 ou 3, você está valendo aquilo ali quando você está fazendo aquilo ali. E o grande jogo hoje do empreendedorismo é encontrar pessoas que vão fazer você ir para o próximo nível. Aí nós entramos toda a parte de gestão de processos, como as coisas são feitas, gestão de pessoas, como ser um bom líder, como criar uma boa liderança, como engajar, como delegar, como dar metas que vão fazer com que os seus colaboradores se motivem para que aquela meta seja alcançada, toda a parte de gestão do tempo, toda a parte de gestão do estoque, precificação, e depois a gente entra na parte de vendas e marketing, que até eu comecei, vai fechar 60 dias agora que eu comecei a trabalhar realmente nas minhas redes sociais. Quem quiser seguir, Gustavo S. Bier. Ali a gente mostra como tu ser atrativo para que as pessoas queiram o teu produto. Porque nos últimos 10 anos, o lojista, o empresário, ele perdeu 50% do fluxo de pessoas que caminhavam dentro da sua loja. Então, se na sua loja passavam 100 pessoas há 10 anos atrás, hoje está passando só 50. E a gente mostra como ser atrativo para as pessoas virem à sua loja para comprarem cada vez mais. Não é uma venda pelo site para tu concorrer com os grandes players do mercado, não. A gente mostra estratégias de como tu ser mais eficiente e conseguir aumentar a sua venda por WhatsApp, por lives e tudo mais. Então, a gente criou todo um conteúdo auto-aplicável que o empresário sai dali e consegue aplicar. Tanto é que os apoiadores do nosso evento hoje é XP Investimentos, Sicredi, Rede de Hotéis Lagueto, é onde é feito o nosso evento, e agora nós fechamos a parceria com a Hard Rock Café, que a CEO vai no nosso treinamento e ela vai contar um pouquinho dos desafios que ela teve, de como ela pegou uma cultura lá americana e trouxe aqui para o Brasil e as dificuldades de cultura organizacional, processos, tudo isso aí, como é que foi a implementação. E também como ela se tornou uma das 5 unidades mais rentáveis do mundo. Então, hoje a gente tem o apoio de grandes empresas que entenderam que o nosso negócio faz o pequeno se tornar médio e o médio se tornar maior ainda. Gustavo, muito bom esse treinamento no primeiro evento, vários empresários tiveram resultados de 20, 30, 50, teve empresário que teve 300% de crescimento, então isso realmente é transformador, e eu queria que tu dissesse para o empresário que está em casa assim, ó, pois é, mas será que eu faço ou não faço? O que vai mudar na minha vida no pós o poder da gestão moderna? Primeiro eu quero dizer o seguinte, no primeiro mês ou nos 3 primeiros meses, você já tira o investimento que você fez. Não tem como você ir no poder de gestão moderna e em 90 dias você não recuperar o valor investido dentro do treinamento. Isso aí é praticamente impossível, a não ser que tu chegue no seu negócio e não faça nada. Mas se você fizer 20, 30% do que você recebeu lá, você vai crescer. O poder da gestão moderna é para o empresário que não tem tempo. É o empresário que não consegue tirar 30, 60 dias de férias, está sempre no negócio, está correndo atrás, não consegue pagar os seus boletos talvez em dia, ou até aquele que consegue tudo isso, mas está sempre ali fazendo tarefas do operacional. Fazendo compra, fazendo ali talvez uma venda direto no caixa, ou até mesmo indo trocar uma mercadoria, entrando no seu próprio carro para levar uma mercadoria para um cliente. Sabe? Então, quando você fica no operacional, você não tem tempo para fazer o seu negócio crescer. E a gente, nós, como irmãos e empresários, a gente demorou muito tempo para conseguir fazer isso. Agora, hoje, nós temos a Dunk Representações, que nos últimos de 2019 para cá, nós triplicamos, quase quadruplicamos o nosso faturamento em questão de 4 para 5 anos. Por quê? Porque nós entendemos que o negócio ele só cresce com o auxílio de outras pessoas. E para isso a gente tem que treinar essas pessoas. E no poder de gestão moderna, você vai receber como fazer isso. Como pegar uma pessoa que quando o colaborador entra na sua empresa, ele é um bebê. Ele não sabe nada, faz um monte de caquinha e tu tem que estar sempre olhando ele. Depois ele aprende um pouquinho e ele se torna uma criança. A criança tu não pode tirar o olho também. E tu tem que ensinar a fase professoral até se tornar um adolescente.
Quando ele aprendeu algumas coisas, já está quase pronto. É quando ele acha que sabe tudo, mas ainda falta. Geralmente o adolescente é assim, né? E aí tu se torna um adulto, que é quando tu tem todas as competências para exercer aquela função. E aí tu se torna autônomo. Então a gente mostra como fazer essa caminhada nas áreas da sua empresa. Desde as vendas, compras, marketing, tudo isso, todos os setores. Outra, a gente traz para o empresário como contratar melhor e como treinar os seus colaboradores também. Porque na contratação está o grande segredo. A gente traz o perfil comportamental, porque muitas vezes tu contrata a pessoa certa e coloca no lugar errado, e aí não fecha. Ah, mas era tão boa a pessoa. Sim, mas ela estava no lugar errado. Então, com as ferramentas, com o avatar da vaga, tudo que a gente entrega no nosso treinamento, a pessoa vai sair dali com material para aplicar no seu negócio e começar a ter resultados que ele não teve até esse momento. E nós temos exemplos de empresários de Santo Antônio com mais de 30 anos de mercado que bateram um recorde de vendas pós o nosso treinamento. Então é para a empresa que está iniciando e para a empresa que já está há muito tempo no mercado. Isso é poderoso. O Poder da Gestão Moderna é um treinamento que nós juntamos vários treinadores, várias competências, então tem muitas pessoas envolvidas para que o empresário saia de lá com resultado. E muitas vezes eu escuto do empresário, ele dizendo assim, mas eu não tenho tempo de sair 3 dias da minha empresa. É justamente para esse empresário que é feito o Poder da Gestão Moderna, porque ele não tem tempo para nada e ele vai entrar no Poder da Gestão Moderna, vai ficar 3 dias dentro de um treinamento, onde ele vai haver uma transformação de crenças, transformação através do autoconhecimento que ele vai poder desenvolver dentro do treinamento e vai se abrir para receber todo o conteúdo nesses 3 dias. Então, se você diz assim, eu não tenho tempo para sair 3 dias para participar de um treinamento, esse treinamento é para você. Eu conversei com uma cliente, que já é minha cliente há bastante tempo, que eu atendo nas representações comerciais, na Dank Representações, e eu falei a data. Vai ser 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Essa data é difícil, porque começa final de ano, a gente tem que se preparar. Aí eu fiz um exercício com ela, nem sabia que eu ia falar isso. Então, quem sabe vamos na próxima data, que vai ser início de abril, pós a Páscoa, que o ano que vem a Páscoa vai ser em março. Mas abril começa o frio, aí é mais complicado. Eu disse, não, nós vamos ter a 4ª edição em julho. Mas julho tem o meio do ano, é entre safra, ali tá em inverno, verão. E depois nós temos em novembro de novo do ano que vem. Mas... Aí eu olhei para ela, mas então tu nunca vai participar, porque todas as datas que eu te digo é ruim. Gente, largue o seu negócio 3 dias. E vão lá no Poder de Gestão Moderna. Vai ser um grande diferencial e divisor de águas em sua vida. Nós garantimos. Quem quiser mais informação, nós temos uma cláusula de garantia para você ter uma ideia. Eu não vou falar muito ela aqui, mas quem tiver interesse, entra em contato com o Gutierrez ou comigo nas redes sociais, que a gente encaminha para o comercial. Rede social? Gustavo S. Bier. B-I-R. Você pode me encontrar também nas redes sociais, @GutierrezBier, no Instagram, no Facebook e no YouTube, que é onde você está vendo provavelmente está vendo esse episódio do podcast Segredos da Prosperidade. Mas o que tudo isso que a gente falou sobre o poder da gestão moderna tem a ver com recursos financeiros, Gustavo? Gestão tem a ver com recursos, né? Se tu não consegue gerir a sua vida, gerir o seu tempo, gerir a sua família, gerir os seus negócios, a gestão, você não vai ser próspero. Você precisa ter esta competência de gestão para você gerir as suas áreas da sua vida, as 12 áreas da vida, da prosperidade. Então você precisa saber sobre gestão. Gestão de processos, como as coisas são feitas, e gestão de pessoas. Hoje, qualquer negócio, o que é um CNPJ? É uma junção de CPF. Uma empresa é gente fazendo coisa. Resumindo, é isso. Pode ter 10 funcionários, 1 funcionário, 100 funcionários ou 1000. É gente fazendo coisa, com competências para cada área dentro da sua especificação. É isso aí, gestão. E quando a gente fala em 12 áreas da vida, nós temos que viver essas 12 áreas da vida de forma equilibrada. Então a gestão ela é importantíssima para que a gente possa ter tempo para fazer tudo. Eu tenho que ter tempo para fazer atividade física, eu tenho que ter tempo para estudar, eu tenho que ter tempo para a família, eu tenho que ter tempo para a minha empresa, para o meu trabalho, eu tenho que ter tempo para o meu hobby, para minhas diversões, para a espiritualidade, que é importantíssimo, para mim ser feliz, né, momentos de felicidade. Então nós somos
todas essas partes fazem parte de um todo. Então a gestão ela é importantíssima para que a gente possa administrar o nosso dia da melhor maneira e poder fazer todas as atividades, né? Mas vamos falar um pouquinho mais um pouquinho de dinheiro. O que tu tem de drives ainda para nos falar sobre administração financeira, sobre o dinheiro que tu queira compartilhar com o pessoal? A questão do dinheiro, para mim, sempre foi uma energia. Então eu nunca me preocupei em acumular dinheiro, ter dinheiro na conta sobrando. Eu sempre me preocupei e sempre foquei em realizar sonhos. Então eu queria fazer viagens, fui a 23 países, eu queria fazer cursos, fiz 12 formações, eu quis ter os carros que eu quis, os imóveis que a gente acaba tendo. Então eu sempre fiz isso. Eu dei os passos e as coisas foram acontecendo. Mas não é aí entra a parte da gestão. Não é as coisas irem acontecendo na sorte, fazer para depois ver se vai dar. É através todo de uma gestão de tempo, de recursos, de entrada, de potencial de multiplicação de valores, tu tomar as tuas ações. De comprar um imóvel, esse imóvel ele vai valorizar ou não. Então hoje eu tenho claro para mim que, de acordo com os meus conhecimentos, eu tenho 2 regiões no Brasil que eu invisto em imóveis, que é a Serra Gaúcha e o litoral de Santa Catarina. Existem outros lugares no Brasil? Existem, mas eu não conheço. Então, os recursos financeiros, a gente tem que ir atrás do que faz sentido para nós. Eu gosto muito de poder aproveitar esse investimento e ele rentabilizar. Então, aluguéis de temporada sempre são muito bons, fazer algumas outras negociações também eu gosto bastante. O Gustavo falou uma coisa importante que é um dos segredos da prosperidade, que é sempre ter sonhos, né? Se tu tiver sempre sonhos, tu vai poder direcionar os teus recursos para realizar esses sonhos. Então, quando a gente tem sonhos claros, né, e é importante a gente sempre ter sonhos a realizar. Então, quando a gente realiza um sonho, a gente realizou aquele, agora já começo a estruturar o próximo sonho que eu vou realizar. Então, a gente sempre tem um objetivo para direcionar os nossos recursos. Porque se esse recurso ele fica parado, ele fica lá, digamos, tá sobrando, a gente acaba fazendo coisas com aquele recurso que de repente nem sempre a gente toma a melhor decisão. E aquele recurso acaba indo embora e depois a gente tem que novamente juntar um recurso para poder fazer um novo investimento ou realizar um sonho. Então, ter sonhos a realizar sempre é importante e é um dos segredos da prosperidade. Mas eu queria falar também que tinha anotado aqui a dica de alguns livros. E tem um livro que eu gosto muito, que é Os Segredos da Mente Milionária. E nesse livro, eu entendi ali, para mim, ele fala sobre ativos, sobre passivos, mas para mim o principal drive e a principal informação, o principal segredo da prosperidade que ele me traz é sobre um termostato que nós temos interno. E quando a gente tem um termostato, o que quer dizer isso? É como se a gente estivesse lá com ar-condicionado e a gente colocasse o ar-condicionado no 20 graus. É um termostato interno que eu determino quanto eu mereço receber por mês, quanto eu posso produzir de dinheiro e aquilo ali me deixa confortável. Quando eu tenho esse termostato, digamos, se eu tenho esse termostato em R$3.000, tudo que eu ganhar acima disso, vai aparecer alguma despesa extra, vai acontecer alguma coisa que vai me fazer gastar aquele valor para que eu volte para os R$3.000. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a colocar esse termostato, aumentar esse valor. Então, quando eu passo a aumentar esse valor e me sentir merecedor de receber mais, eu acabo prosperando mais, recebendo mais recursos e retendo esses recursos para que esse recurso não escape. Então, um dos segredos da prosperidade está nesse livro, Segredos da Mente Milionária, e fala desse termostato interno, que é esse termômetro, esse nível que a gente determina de que eu mereço receber até tantos R$1.000. A partir dali, isso escapa de mim, foge porque eu não me sinto merecedor. Então, aumentar o merecimento e ter esse termostato sempre ajustado é um dos segredos da prosperidade.
E aqui eu gosto muito de trazer a diferença de termômetro e termostato, né? Que o termômetro, ele apenas informa a temperatura do ambiente. Então, se você às vezes trabalha com vendas ou é empresário e diz assim, o mercado está em baixa, o mercado está em alta, agora é bom, agora é ruim, tu está sendo uma pessoa que está lendo um termômetro, só está dizendo, hoje temperatura 23 graus, acabou. O termostato, tu regula a temperatura que tu quer. Nós temos aqui alguns drives na Dunk representações que é o seguinte, tá bom o mercado, trabalha muito para aproveitar o momento. Não tá bom o mercado, trabalha mais ainda para ficar bom. Então a gente não tem a opção de não fazer e não entregar o resultado que a gente quer. A gente só vai entender o que a gente precisa fazer para chegar no resultado. Mas o resultado, o foco está total no resultado. Vai dar o mercado querendo ou não, a política querendo ou não. A gente foca para chegar no resultado que a gente quer, indiferente das condições. Se está dia sol lindo, beleza. Se está dando tempestade, não interessa. A gente vai para a rua igual e faz acontecer. Então, essa é a grande diferença de pessoas que realizam seus sonhos e de pessoas que ainda não realizaram seus sonhos. Você não interessa as condições, você tem que fazer acontecer. Se tiver que pular por cima, vai por cima. Se for por baixo, for pelo meio, pelo lado, não interessa. O teu foco está lá. E esquece as barreiras, tu vai superar aquilo dali. Mais dia ou menos dia. O resultado final vai chegar. Isso é muito importante, o que o Gustavo falou, a questão do foco e a questão do ambiente que a gente está, o que está acontecendo à nossa volta. Se nós estamos focados em algo, em um objetivo final, em algo que a gente precisa alcançar, não importa a política, não importa se o mercado está bom, se está favorável ou não, se o juro está alto, se o dólar caiu ou o dólar subiu, isso não interessa, porque a gente tem um foco, algo maior para poder realizar. E quando a gente fica colocando a culpa, digamos, no ambiente externo, a gente exime a nossa responsabilidade. Bom, isso não é responsabilidade minha, então eu fico tranquilo, porque está ruim para todo mundo, né? Por que não vai estar ruim para mim também? Então, isso é algo que a gente não é uma mentalidade que nós adotamos. Nós sempre trabalhamos dentro da Dunk Representações e dos nossos negócios, esquece o externo. Vamos trabalhar o que nós precisamos, o que precisa acontecer para o nosso negócio dar certo. Então, quando a gente acaba tirando as interferências, eu, por exemplo, eu já não tenho assistido TV aberta e nem rádio há bastante tempo. Então, nada disso que está acontecendo aí fora interfere no meu dia. Então, para mim, o dia sempre vai estar bom, sempre vai estar maravilhoso, eu sempre vou acordar e fazer o meu trabalho, eu sempre vou dar o meu melhor e vai chegar no final do dia e eu vou ter o resultado. Então, isso acelera o tempo, isso faz com que a prosperidade venha muito mais rápido, né? Então esse acelerador é fundamental. Eu gosto da evolução do 1%. Você precisa ser apenas 1% melhor a cada dia. Pode ser fazendo uma atividade física, pode ser tratando melhor alguém, pode ser melhorando seu negócio, pode ser sendo mais amigo. O que fizer sentido para você. É só 1% que você precisa no dia. No final de um ano, tu vai estar no mais de 300% melhor. Tu vai triplicar você como ser humano. Você vai evoluir 3 vezes mais se você adotar a regrinha do 1% a cada dia. É só 1% por dia. Para poder chegar lá no final do ano e tu dizer assim, eu não me reconheço mais. Às vezes eu chego em alguns lugares e as pessoas, eu não te reconheço mais. No treinamento Poder de Gestão Moderna, eu tenho alguns amigos de infância que me conheceram lá desde os 6, 7 anos, que foram no treinamento. E quando chegaram lá, um dos depoimentos foi, tu é outra pessoa. Por quê? Porque a gente busca essa evolução contínua como ser humano, na vida, nos negócios, nas relações e sempre gerindo, gestão moderna, gerindo melhor o nosso tempo e as nossas relações e os negócios. A gestão é a palavra do negócio. Muito bom, Gustavo. A gente falou a questão de como aumentar a nossa receita, como gerar mais recursos. E eu tenho um livro aqui que eu li sobre, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? Um livro muito bom também. E aqui ele fala
não só a parte, ele é muito bom para a gestão do dinheiro, tá? É um livro bem completo, ele fala na história na época da Babilônia e fala também nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. E como faz para quem está com dívida poder pagar suas dívidas e mesmo assim manter recursos para subsistência e para poder manter a sua vida funcionando, né? Então aqui ele dá boas dicas aí, separar uma parte do seu salário lá para pagamento de dívidas, um percentual, e o restante, porque você não pode também toda a sua receita direcionar para as dívidas, porque daí você não vai ter como viver. Então é negociar com fornecedores lá, que é o que ele explica aqui, e continuar vivendo e pagando uma parte até quitar a dívida. E isso é algo que, digamos, na nossa história a gente acabou vivendo e a gente aprendeu muito. E eu vejo assim que grande parte da nossa evolução pessoal e profissional passou por momentos de dificuldade, né? Essa é a parte toda a parte que mais dói é a parte que a gente mais aprende, né? Então a gente teve uma dívida de valor bem substancial e que a gente precisou gerar muito recurso para conseguir pagar essa dívida. E sim, no início ali a gente acabou pedindo tempo para algumas pessoas, né? E a gente teve que ir tocando a vida. Só que a grande jogada de a gente conseguir pagar essa dívida que envolvia um valor alto substancial aí, a gente teve que aprender a gerar mais recurso, aprender a investir e a multiplicar o dinheiro. Porque se nós não conseguíssemos multiplicar o dinheiro, nós não conseguiríamos pagar a dívida. Então, às vezes, você que está com uma dívida muito grande, você não vai conseguir pagar ela em 1 ano, 2 ou 3. Talvez você vai ter que ter novos dons, talentos e habilidades para gerar o recurso, ganhar muito dinheiro, para depois sim pagar a conta. Porque se tu pegar todo o seu recurso e ir colocando ali, vai ser um buraco sem fim. Então, eu não sei o quanto, se você está nessa condição de ter dívidas, o quanto isso, a minha dívida, representa há 3 anos de trabalho só para pagar essa dívida. Tu não vai conseguir viver. Então, tu precisa, nesses 3 anos, pegar esse dinheiro, investir, fazer ele multiplicar, para aí sim você conseguir pagar essa dívida. Então, aí que eu vejo a grande solução. E aí a nossa mente está sempre trabalhando para desenvolver mais recurso para poder resolver um problema. E aí que é aquela velha história. Quanto mais fundo for a sua dívida, quanto maior a dor que você teve na sua vida, aquilo ali está sendo a fundação para tu construir o teu prédio em evolução. Então, quando a gente vai para Balneário Camboriú e vê os apartamentos lá 60 andares, 80 andares, imagine a fundação que ele tem que ter. Então, se você tem uma dívida de 10 mil, certamente você está apto a fazer mais 10 mil depois de pagar essa dívida. Se você tem uma dívida de 1 milhão, 2, 5, 10, você já tem o drive, porque se tu está devendo 5 milhões, quer dizer que tu vai pagar esses 5 e aí tu já sabe agora como chegar para conseguir crescer o teu porquinho, né? Isso foi uma experiência que a gente viveu e de muito crescimento pessoal, profissional, eu diria até espiritual, porque em momentos de dificuldade a gente acaba tendo que recorrer e tendo que expandir a nossa mente, aprender muito, se conectar com Deus, para que a gente possa suportar esses momentos, né? Então, nesse momento que a gente viveu há uns 12 anos atrás, ali foi o momento de aprender a negociar com fornecedores, a negociar com bancos, a fazer negociações, a gerar muito recurso, muito caixa, porque a gente tinha que produzir muito para poder pagar a dívida e ainda viver e ainda investir. Então eu vejo assim, que quando a gente começa do zero, tu começou do zero, é muito melhor tu começar do negativo. E nós tivemos que recomeçar do negativo. Só que isso nos deu profundidade na nossa base para que a gente pudesse construir o que a gente tem hoje e o nosso futuro. Então, se você está com um problema, agradeça o problema, porque isso vai transformar a sua vida, vai fazer com que você tenha muito mais prosperidade a partir do momento que você conseguir solucionar esse problema. Então, encontrar soluções. Se você não tem problema, crie os seus problemas, porque se você não criar, outros vão criar para você e você vai ter que resolver.
Se você não tem problema, primeiro passo, casa. Que aí tu vai começar a ter alguns, porque tu vai ter que gerir, tu vai ter que ter novas habilidades que tu não tinha, vai entrar na zona de desconforto para depois ficar no conforto. Aí depois que tá tudo certo, porque aí tu aprende a lidar. Aí tu tem um filho, que aí de novo tu entra no desconforto. Então, tudo isso na vida é uma questão de conforto e desconforto. Quando a gente não sabe lidar com algumas coisas, fica desconfortável. Mas depois que a gente aprende a lidar, aquela habilidade faz com que a gente tenha competências para ir para outros níveis. Então essa é a grande questão. Você que está em uma fase específica, está iniciando a vida, ou até mesmo que já está numa fase mais lá no final, que você já está com seus 60, 70 anos, 50 e poucos anos, e não consegue sair da sua empresa para tirar 60 dias de férias, você precisa rever isso. Porque a ideia não é montar um negócio para ser escravo dele, é para esse negócio andar sozinho e você poder desfrutar. Porque o cara lá de cima, ele diz assim, ó, desce lá embaixo e desfruta. E a gente vem para cá e só quer trabalhar. Então, o desfrute, eu acho que é fundamental na nossa vida. Então, a gente tem que estruturar os nossos negócios para que a gente possa desfrutar. E o desfrute é o que faz sentido para você, é ficar em casa, fazer um churrasco com a família, ok, é viajar, é ter um bom carro, é o que fizer sentido para você. Não, é isso aí, é muito bom. Os segredos da prosperidade, eles não é com apenas um segredo que você vai transformar a sua vida, né? São vários segredos, são várias etapas, é uma construção. Nós temos que ativar cada área da vida de forma independente. E sempre que a gente fala de recursos financeiros é algo delicado porque a maioria das famílias não fala sobre recursos financeiros, né? Então o marido às vezes ganha o dinheiro, a esposa quando trabalha também ela ganha o dinheiro dela e às vezes um não sabe quanto o outro ganha e acaba essa gestão dos recursos acaba não sendo a gestão da família, né? Acaba cada um trabalhando com seu dinheiro individualmente e muitas vezes isso não faz com que a família se fortaleça, né? Então, falar sobre dinheiro é importante em todos os lugares. Falar sobre recursos financeiros, falar sobre a gestão desses recursos financeiros, quais os sonhos da família, onde a gente vai alocar esses recursos, porque nossos recursos que a gente vai gerir, eles vão fazer com que o nosso futuro seja mais confortável. Então, se a gente tiver uma boa gestão desse tempo e desses recursos, a gente vai ter uma vida mais tranquila no futuro. Então, eu queria... O tempo vai passando, né? O assunto é muito bom, a gente ter esse momento de conversa com o meu irmão aqui, falando de assuntos profissionais, assuntos pessoais, lembrando da nossa infância, lembrando dos nossos momentos lá em família. Isso foi importante, e falar sobre recursos financeiros, que é algo que a gente passou a nossa vida inteira focado muito em recursos financeiros, também nos traz muita alegria em compartilhar isso aí tudo, com todas essas informações com vocês. Eu não sei se tem algum livro, algum filme que queira indicar. Eu gosto muito que a base ali, que é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Uhum. Que é uma referência, aquela história que ele tem dois pais, um pai que acaba não lidando muito bem com a gestão do financeira e o outro que mostra para ele como ele pode multiplicar os seus resultados. Uhum. Um livro que para mim mudou completamente minha vida lá no início, com 16, 17 anos, que é Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Uhum. São 10 pergaminhos que ele fala de como se tornar um grande vendedor. Se você não é um bom vendedor, talvez você tenha que criar habilidades, porque tudo hoje é negociação e vendas. Você está vendendo a sua imagem, você está vendendo o seu brand, você está vendendo tudo. A todo momento a gente está vendendo alguma coisa, você sabendo ou não. Se você não está vendendo, você está comprando. Então, eu vejo que esse livro aí é fundamental. Os Segredos das Mentes Milionárias também, que tu citou aí, que eu acho fundamental, esse livro. Corrida dos Ratos. E o grande livro que eu já escutei ele, porque eu sou muito auditivo, que é esse que está aqui em cima, né? A Bíblia Sagrada para quem fizer sentido, para quem for católico ou se interesse aqui num grande exemplo de liderança que foi Jesus. Eu acho que esse livro aqui, ele é fundamental. Eu acabei escutando ele pela voz do Cid Moreira. Durante aí quase um ano eu fui viajando e escutando, e ali eu comecei a ter mais referências
de por que as coisas são como são. E por que o mundo acaba tendo ciclos que se repetem algumas coisas. Porque tudo tem uma explicação e está aqui dentro. Queria te agradecer, Gutierre, pelo podcast. Tu sempre foi uma referência para mim, desde a época de colégio, lá que cuidou de mim lá enquanto eu era pequeno. Depois eu comecei a sair com a tua turma e não com a minha, porque eu comecei a sair mais cedo que os meus colegas, então convivi todo esse tempo contigo. Tu sempre foi também referência para mim nos negócios. E aqui vai uma dica de como a gente pode aprender algo que a gente não tem. O Gutierre sempre foi um cara que tinha a visão do futuro. Ele falava as coisas e as coisas aconteciam, e eu não tinha isso. E aí, numa das formações, a gente viu do perfil comportamental, que lá tu tem 4 perfis. Tu tem o tubarão, que é o cara da ação, que vai lá, faz. Tu tem o lobo, que é o planejador, o cara das planilhas, o cara da administração. Tu tem o gato, que é o social, e tu tem a águia. A águia é o criador, o que tem a visão do futuro. E tu sempre teve uma visão do futuro, e aquilo ali eu não tinha e eu queria ter. E eu, através de um conhecimento, de um perfil comportamental, eu comecei a entender e comecei a desenhar a visão da minha vida. O que vai acontecer nos próximos anos. Eu tenho um plano de aposentadoria de 2034. Eu quero me aposentar em 2034, não quero fazer mais nada, ou melhor, eu quero ter a possibilidade de escolher o que eu quero fazer. Fazer alguma coisa a gente sempre vai fazer. E tu sempre foi uma referência para mim na vida e como parceiro de negócios e tudo. Então, eu sempre me sinto muito confortável e seguro junto a ti e só tenho a te agradecer aí desde o meu primeiro segundo de vida até esse momento. Então, muito obrigado. Bom, fico emocionado com as palavras aí do meu irmão de sangue, irmão de vida aí, que eu digo, porque a nossa vida, a gente se encontra poucas vezes pessoalmente, né? Mas a gente está sempre junto. Então, seja em projetos, seja nos negócios, a gente conversa por telefone, a gente troca mensagem às vezes 2, 3 vezes por semana. Não estamos presencialmente sempre juntos, mas é sempre nos momentos que a gente está junto é para realizar grandes projetos e para fazer grandes ações. Então eu vejo que esse hoje é um grande momento. Eu te agradeço muito por ter vindo, pela tua presença aqui nesse podcast Segredos da Prosperidade. Para mim está sendo fantástico viver essa experiência do podcast, poder conversar com as pessoas, assuntos que muitas vezes a gente não conversa no dia a dia e que aqui a gente consegue abordar esses assuntos e trazer, extrair esses segredinhos aí da prosperidade nessa área tão importante que é recursos financeiros. Então eu queria te agradecer muito a tua vinda, a tua participação. E queria agradecer a todos vocês que estão em casa aí, que também participaram, esperaram até agora para saber cada segredinho aí. E dessa forma a gente encerra o nosso podcast aqui, agradecendo. Sigam @GutierreBier nas redes sociais, Instagram, Facebook e no YouTube. E Segredos da Prosperidade volta no próximo episódio.